Boa noite, igreja, a paz do Senhor. Vamos nos colocar de pé para adorar ao nosso Deus, mesmo no seu lugar. Eu convido também aqueles que estão em seus lares para adorar ao Senhor. Não importa se você está em família, se você está sozinho. Nós que estamos aqui no templo, adore o Senhor com toda a sua força, com toda a sua voz. O Senhor que é digno de todo louvor e adoração. Vamos cantar, Senhor, nós vamos até os confins da terra proclamar a Tua palavra. Nós iremos, ó Pai, anunciar o Teu grande amor por nós, esse amor sacrificial que deu a vida por mim e por você. Vamos adorar ao Senhor. Vou até os confins da terra proclamar Tua palavra, anunciar o amor de quem morreu e se entregou por mim. Se Ele foi capaz de me amar assim, como pecador entregue ao mal, não poderia mais viver só para mim. Vou viver para Cristo até o fim. Vou viver para glorificar ao meu Deus e amado Salvador. Nunca vi um amor igual, que a todos quer livrar do mal. Sempre te amarei e te seguirei para sempre. Diga, eu te amarei, Senhor. Vamos cantar. Vou até os confins da terra proclamar Tua palavra. Nós vamos anunciar o Teu amor, anunciar o amor de quem morreu e se entregou por mim. Se Ele foi capaz de me amar assim, como pecador entregue ao mal, não poderia mais viver só para mim. Diga, vou viver para Cristo até o fim. Vou viver para glorificar ao meu Deus e amado Salvador. Nunca vi um amor igual, que a todos quer livrar. Sempre te amarei, sempre, sempre, Senhor, e te seguirei. Sempre te amarei, sempre te amarei e te seguirei para sempre, para todo sempre, todo sempre. Eu te amarei, Senhor. Diga, para sempre, para sempre, para sempre, para sempre. Eu te amarei, Senhor, para sempre. Amém. Nós iremos passar pelo momento dos dízimos e das ofertas para aqueles que estão aqui no templo. E você que está em casa, continue em adoração. Esse cântico diz um pedacinho muito importante que diz: diga para os temerosos, não há nada a temer. Se você vai cantar esse cântico agora, que você possa pedir ao Senhor que dê essa confirmação ao seu coração, que traga paz, que traga confiança. Não há nada a temer. Diga para os abatidos, não perca a fé. Nós sabemos que passamos por momentos difíceis, mas é nesses momentos que nós temos que confiar que Ele tem o controle de todas as coisas. Vamos adorá-lo. Diga para os temerosos,
Deus é poderoso. Poderoso é o teu Senhor, quando clama seu nome, e o Senhor se inclinará a você. Ele então virá. Erga sua voz e cante. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o nosso Senhor virá. O teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Diga para os abatidos, não percam a fé. Poderoso é o nosso Senhor. Poderoso é o teu Senhor, quando clama seu nome, e o Senhor então virá. Ele então virá. Cante a Ele. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Diga, Ele é o teu refúgio. Ele é o teu refúgio em meio às lutas, um escudo na tempestade, uma torre na tristeza, fortaleza em meio à batalha. Diga mais uma vez, Ele vem pra te salvar. Ele vem, creia nisso. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem. Diga mais uma vez. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Nós cremos que o Senhor vem para nos salvar, ó Pai. Continue louvando ao Senhor, vamos adorá-lo. Esse cântico diz que o Senhor, Ele é o começo e o fim. Está nas mãos do Senhor o nosso início. Foi Ele quem nos criou. Está nas mãos do Senhor o teu meio, aquilo que você tem vivido hoje. Está nas mãos do Senhor o teu fim. Então não creia que qualquer coisa pode te abalar, porque somente o Senhor tem o controle de todas as coisas. Muitas vezes nós criamos expectativas sobre as coisas, mas o Senhor vai além. O
Senhor nos protege, o Senhor livra nossas vidas de todas as coisas. É o Senhor quem nos cura, é o Senhor que nos chama pelo nome. Se você está aqui ou se você está na tua casa hoje adorando o Senhor, é porque foi o Senhor quem te chamou. Foi o Senhor quem te separou. Então Ele é suficiente. O Senhor é suficiente para te proteger, o Senhor é suficiente para te curar. Nunca duvide que o Senhor está ao teu lado em todos os momentos e que Ele é a palavra, que Ele tem o poder sobre todas as coisas. Então clame a Ele nessa noite, comece a clamar ao Senhor, confia nele. Se você ainda não consegue confiar, peça ao Senhor para isso. Nós podemos pedir todas as coisas. Diga: Senhor, aumenta a minha fé, Senhor. Eu quero confiar, porque o Senhor é poderoso. Quão grande é o meu Deus. Diga isso com propriedade, diga isso com toda a sua fé. Quão grande é o meu Deus. O Senhor é majestade. O Senhor é o príncipe da paz. O controle de tudo está em tuas mãos e nunca nada fugiu do teu controle, Senhor. Nós confiamos e entregamos o nosso amanhã, ó Pai, nas tuas mãos. E nós não iremos andar abatidos, ó Pai, ou entristecidos, porque nós somos povo do Senhor. Diga isso: quão grande é o meu Deus, sob todo nome, é o teu nome, ó Pai. Quão grande, quão grande, quão grande é o meu Deus. Todos irão te ver e ouvir. Quão grande é o meu Deus. Você pode cantar com o esplendor de um rei, com o esplendor de um rei. O Senhor é majestade, em majestade e luz. Faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz. Ele é a própria luz. E as trevas fogem, e as trevas vão fugir e tremer com sua voz, e tremer com sua voz. Vamos cantar. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Diga: por gerações Ele é, por gerações Ele é. Ele nunca mudou. O tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um. Ele é Filho, Ele é Espírito e Ele é Pai. Diga isso. Nós cremos, Senhor. Cordeiro e leão. Ele é cordeiro, cordeiro, Ele é leão. Diga isso. Quão grande é o meu Deus. Eu cantarei, que o Senhor é grande, meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Sob todo nome é o seu. Sob todo nome é o seu.
todo louvor. Tu és digno do louvor. Por isso eu cantarei ao Senhor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Diga quão grande. Quão grande você. Tu és digno de louvor. Tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Diga quão grande. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. Todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Cante mais uma vez. A terra se estremece quando nós cantamos. Quão grande é o meu Deus. Eu cantarei. Quão grande O Senhor é grande, o Senhor é poderoso, ó Pai. todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Senhor, nós te adoramos nessa noite, ó Pai. Porque o Senhor é digno de todo louvor e toda adoração, ó Pai. Nós nos rendemos a Ti, nos prostramos. Nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é um Deus presente, o Senhor é Pai. O Senhor nunca nos abandonou, ó Pai, tem cuidado de nós. Obrigado, ó Pai, pelos Teus livramentos e os Teus cuidados para conosco, ó Pai. Obrigado, ó Pai, porque nós temos hoje a oportunidade de Te adorar livremente. Obrigado, ó Pai, porque nós podemos cantar quão grande é o meu Deus, ó Pai. Obrigada porque temos vida. Obrigada, Jesus. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é digno e nós estamos aqui na Tua casa, ó Deus. Nós estamos aqui, ó Pai, bendizendo o Teu nome, nos rendemos. Oh Deus, em nome de Jesus, fala conosco nessa noite, Jesus. Nós queremos mais de Ti, ó Pai, nós buscamos mais da Tua presença. Senhor, fala com cada um dentro do seu lar, ó Pai, que o Senhor traga, ó Pai, transformação. Que o Teu Espírito Santo, ó Pai, possa alcançar, ó Pai, todos esses lares em nome de Jesus. Assim nós Te louvamos e entregamos esse louvor, ó Pai, ao Senhor. Aquele que é digno de todo louvor e toda adoração. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Hoje nós estamos já com menos pessoas, né, do que domingo passado. A gente está orando para Deus estar animando o povo de Deus para vir à igreja. Alguns avisos. Essa semana nós tivemos na sexta-feira a nossa reunião de oração online, usando o aplicativo Zoom. Um aplicativo que você coloca no seu celular ou no seu computador e se transforma ali numa sala de bate-papo. E foi muito boa a reunião, né? Foi um momento muito gostoso. 9 irmãos participaram dessa reunião. Nós vamos ter de novo na sexta-feira. Eu vou estar colocando o link lá no grupo da igreja. É bem simples, você baixa o seu aplicativo. Você vai receber lá no grupo da igreja um link, você clicando naquele link, tendo o aplicativo já instalado, obrigado, Wagner, você já vai direto
para a sala de bate-papo. Então, não tenho muita dificuldade de configuração, mas eu já entro mais cedo um pouco, a gente marcou para as 8 horas, 7h30 eu já estou na sala. Se você tentar entrar e não conseguir, você já pode mandar um WhatsApp ou ligar e a gente vai orientando. Então, nós não sabemos por quanto tempo vamos ficar nessa situação. É uma ferramenta que nós temos para ter comunhão e termos também um momento de oração e intercessão um pelos outros. Nós vamos iniciar essa semana, essa campanha aqui, Mais que Irmãos, Famílias Unidas no Distanciamento. Eu falei domingo passado sobre isso, essa semana a gente vai colocar em prática. O que é? É bem simples, uma coisa que a gente já faz há muito tempo na igreja, que é de uma família orar por outra família e depois ter um momento de comunhão, né, de juntar as panelas. Só que dessa vez a gente não pode juntar as panelas, não pode fazer uma refeição em conjunto, mas você vai estar orando pela família que você for sorteada e combina com essa família. No final de semana aí você faz um prato gostoso lá que você sabe fazer, um bolo, o que você sabe fazer e entrega para essa família, né, para poder ter esse momento de comunhão. Então amanhã eu vou colocar no grupo da igreja uma lista, você se inscreve, né? Você precisa se inscrever, querer participar, e aí nós vamos estar fazendo o sorteio, comunicando para cada família, para quem cada um vai estar orando. Nós pedimos aos irmãos a oração pela igreja, graças a Deus nós não temos notícia de ninguém da igreja, né, que está acometido dessa enfermidade ainda, mas que Deus continue guardando a vida dos irmãos, protegendo nossas casas, nossas famílias. Né? Louvamos a Deus por essa oportunidade de estarmos na igreja, reunidos, podendo ter esse momento de culto, prestar o culto ao nosso Deus. Nós vamos continuar a nossa reflexão lá de Romanos, capítulo 5, e a ideia nossa era trabalhar a respeito desse tema, os benefícios da tribulação. Nós vamos fazer a leitura do texto. Romanos 5, nós começamos domingo passado, foi apenas uma introdução, né? Nós temos o tempo reduzido, nosso culto não pode ultrapassar 1 hora, então domingo passado teve a ceia, né? Tivemos um tempo reduzido. Hoje nós vamos poder trabalhar um pouco mais, continuar estudando esse texto da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 1 ao versículo 11. Vou fazer a leitura, os irmãos acompanhem nas suas Bíblias ou aqui na tela. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a essa graça na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Embora, pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte do seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Domingo passado nós falamos dos benefícios da justificação, e esse texto do apóstolo Paulo e todos os seus textos, mas Romanos é um livro excepcional. Quando você vai lendo Romanos inteiro, nós estudamos Romanos aqui na quarta-feira, você vai percebendo a lógica
a construção do argumento do apóstolo Paulo, como ele vai montando a sua ideia e defendendo a sua ideia e ao mesmo tempo respondendo às dúvidas que surgem nos nossos corações. Isso só pode ser possível pela ação do Espírito Santo no coração de Paulo e também através da ação do Espírito Santo que nos ajuda a entender a palavra. Mas o capítulo 4, Paulo já falou da justificação. E se você lê todo Romanos, né, começa Romanos falando da ira de Deus, a ira de Deus sobre o homem, a ira de Deus sobre aqueles que não atentaram ao Criador. Depois Paulo trabalha a ideia da justificação. E como eu falei domingo passado, a ideia da justificação é um ato de Deus, um ato jurídico, onde Deus nos declara perdoados, onde Deus nos declara santos, justificados, sem nenhuma culpa, sem nenhum preço a ser pago ainda, porque Ele pagou tudo. Isso é a justificação. E vimos os benefícios da justificação, que a justificação é uma ação de Deus no passado. Nós fomos libertos do nosso passado, libertos de todo pecado, de todo preço do pecado. Hoje, a justificação nos garante um relacionamento com Deus. O apóstolo Paulo fala pela qual temos acesso à graça de Deus. E a justificação nos dá a certeza que um dia experimentaremos a impressionante glória de Deus. É a garantia do futuro, onde estaremos com Ele. Mas no capítulo 3, no versículo 3, o apóstolo Paulo começa a falar da tribulação. E aqui é um ponto interessante. Você só vai conseguir entender o que Paulo está dizendo aqui, que existe benefício na tribulação, se você entender a justificação. Para os jovens aí, adolescentes, e talvez alguém, os mais adultos, né, que gostam de jogar um videogame, aqui nós estamos na fase 2. Você passar para a fase 2, você tem que entender a fase 1, você tem que vencer a fase 1, você tem que compreender. Se você não compreender a justificação, você não vai entender como pode ser que no meio da tribulação eu vou ter algum benefício. É impossível. Se você contempla a tribulação como castigo de Deus, eu estou passando por isso porque Deus está me castigando pelos meus pecados. Você não entendeu a justificação. Você acha que você está passando por isso porque Deus está te castigando? Você não entendeu que Deus castigou o seu filho na cruz. Quem foi castigado foi o filho, não fomos nós. Então, se você não entende a justificação, se você não se apodera, se você não toma posse dessa obra maravilhosa de Deus na cruz, e você tem paz com Deus, agora você não é inimigo mais de Deus, você não vai entender e você não vai colher os benefícios da tribulação. Mas eu creio que nós entendemos que a justificação é a obra maravilhosa de Deus na cruz. A justificação é aquilo que Deus fez por nós. Não há nada que nós possamos fazer para que Deus nos ame mais do que Ele decidiu nos amar. Como também não há nada que você faça que Deus ame você menos. Porque Ele te ama, porque Ele decidiu te amar. Foi um ato de Deus. Então, dizendo isso, vamos entender então, vamos passar para a fase 2. Vamos entender os benefícios da tribulação. E aqui o texto diz que nós nos gloriamos nas tribulações. Isso aqui é um ponto importante da gente perceber, porque Paulo não está falando que nós nos gloriamos com as tribulações, porque aí seria masoquismo. Você se gloriar e alegrar pela tribulação em si. Não, você se gloria na tribulação. Você passando pela tribulação, você consegue ainda se alegrar, porque você entendeu a obra da justificação. Mas não é prazer do sofrimento. E também não podemos usar a tribulação como uma moeda de troca com Deus. Ou seja, eu tenho passado por tantas lutas, por tanta tribulação, que Deus tem que me recompensar. Tem que vir algo bom. Ou senão eu realmente mereço a salvação. Porque se existe alguém no mundo que sofre, sou eu. Então, esse também não é o propósito da tribulação. Porque eu não sou salvo por algo que eu faço. Eu sou salvo por algo que eu fiz. Porque algo que Jesus fez na cruz por mim. E eu acreditei nessa obra através da fé. Primeiro benefício da tribulação, nós vamos acompanhar o texto aqui, é que ela produz perseverança.
Eu creio que ninguém vai discordar comigo aqui se eu disser que nós estamos passando por uma tribulação. Tá? Vamos completar agora 60 dias do início desse isolamento, dessa quarentena, o nome que você quiser dar. 60 dias que o nosso mundo foi colocado de cabeça para baixo. Né? Tudo, o jeito que nós estávamos acostumados a fazer, a liberdade que nós tínhamos, o trabalho, os recursos, você poder ir e voltar, você poder abraçar quem você queria abraçar, conversar com quem você queria, entrar onde você queria entrar, comer o que você queria comer, acabou. Nós não temos isso mais. Vai voltar ao normal? Talvez não. Não sabemos como vai ser o futuro. Então, estamos vivendo um tempo de tribulação e esse texto é muito importante para nós, porque estamos no meio de uma tribulação e a palavra de Deus nos ensina a tirar benefícios da tribulação. O primeiro benefício que a tribulação produz, então, que deve produzir na nossa vida, que essa pandemia deve produzir na nossa vida, é a perseverança. A tribulação traz perseverança. Essa palavra perseverança, ela tem um significado, alguns significados, mas o significado interessante dessa palavra perseverança é determinação, é foco. Você só persevera em algo quando você tem um objetivo, você tem um foco, você tem um lugar onde você quer chegar. Então você persevera, você vai até o fim, você passa por todas as lutas. Mas para que você alcance isso, você precisa ter foco, ter determinação. E as tribulações, ela traz esse benefício, porque no meio da tribulação, muitas coisas que fazíamos, que eram desnecessárias, coisas que fazíamos que eram fúteis, que não nos ajudava a alcançar o foco que nós queríamos, ou aquilo que Deus quer para a nossa vida, hoje nós já estamos refletindo, e aí você tem que tirar benefício se você fizer isso, você começa a realinhar a sua vida. O que de fato é importante? O que de fato é essencial na minha vida? No final dessa tribulação, provavelmente nós vamos perceber isso. Que muitas coisas pelas quais nós lutávamos, nós queríamos, nós tínhamos, e que nós deixamos de ter, não são de fato importantes. Mas também vai nos mostrar que muitas coisas que nós não considerávamos tão importantes, nós vamos entender que são muito importantes. Então, essa perseverança, esse alinhamento. Uma coisa importante na perseverança, se você quer perseverar, você tem que se livrar das distrações. E como nós temos falado isso, né? Como essa tem sido uma grande armadilha de Satanás nos dias de hoje, é a distração. É nos tirar do foco, é nos tirar do que é importante. Tantas coisas para fazer e o que é mais importante fica de lado. No meio da tribulação, muitas vezes isso desaparece, né? E nesse caso da pandemia, mais ainda. Quantas distrações nós tínhamos, nós não temos hoje. Mas existe um risco. Por causa do computador, por causa do celular, por causa da internet, nós estamos isolados, mas não. Porque o mundo está dentro da nossa casa. E você pode se distrair até mais do que você distraía antes. Agora eu tenho tempo. Então, o que você tem feito no seu tempo? Você tem perseverança, você tem aproveitado isso para manter o foco, aquilo que eu quero, qual a prioridade adequada para a minha vida? Então é um tempo de realinhar a nossa vida, de gastar tempo pensando, o que realmente está fazendo falta para mim hoje? O que não está fazendo falta? O que eu posso deixar de lado? O que eu preciso? Como eu desperdicei meu tempo antes e agora eu não queria ter esse tempo e não tenho? Então, um dos benefícios é a perseverança. A perseverança, diz o texto, e aqui Paulo começa então uma reação em cadeia, né? A tribulação produz perseverança. A perseverança é um caráter aprovado. Essa ideia aqui do caráter aprovado é a ideia da experiência. O caráter aprovado é aquele caráter experiente. Nós estamos no meio da tribulação. Nós não passamos por ela ainda. Por que eu estou dizendo isso? É porque nessa tribulação,
Deus está tratando o nosso caráter. Qual o propósito da tribulação para a nossa vida? É que no final da tribulação eu tenha o caráter aprovado. Que eu adquira experiência. Que eu possa dizer, passei por isso e eu entendi. Eu me aprimorei. Eu sou mais experiente. Eu sou uma pessoa melhor do que foi no começo de tudo isso. Vários tipos de experiência nós podemos adquirir. A experiência de viver com menos. A experiência de aproveitar melhor o tempo. A experiência de buscar mais a presença de Deus. Esse é um ponto muito importante na nossa vida. A ideia de termos experiência. Quantos aqui já passaram por outras tribulações? Talvez essa não foi a primeira. Com certeza não. Talvez não tão grande, porque essa é uma tribulação que alcançou o mundo inteiro. Mas tribulações pessoais, lutas que você passou. E depois, quando terminou essa luta, você se sentiu mais experiente. A ponto de você poder ajudar outras pessoas. Você chegar e falar, eu já passei por isso. E essa experiência, meus irmãos, a principal que nós temos que aprender é uma experiência com Deus. Nós podemos ter várias experiências sendo aprendidas nesse período de tribulação. Aprender a lidar com criança pequena em casa, aprender a buscar uma outra fonte de renda, aprender a fazer máscara, né? Tanta coisa que você vai aprender a fazer, mas uma experiência que temos que aumentar e sair dela mais aprovado que começamos é a experiência com Deus. A palavra de Deus diz a respeito de um homem que passou por uma provação, nós pregamos a respeito dele um tempo atrás aqui, que ninguém passou na vida. Essa tribulação que nós estamos passando é fichinha perto do que esse homem passou, que foi Jó. Né? Porque quem aqui já perdeu todos os filhos? Quem aqui já perdeu todos os bens? Quem aqui já ficou com o corpo todo em feridas? Ninguém. Jó passou por isso. Quem aqui, depois de tudo isso, ainda ouviu a mulher dizer, amaldiçoa seu Deus e morra? É a única coisa que resta se fazer. Ninguém. Depois ainda recebe os amigos que começam a acusá-lo. Você está passando por isso porque você fez alguma coisa errada. Ninguém passa por isso de graça. No final da história de Jó, o que Jó fala? Antes te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então temos que aproveitar para ter o nosso caráter aprovado. E por fim, na lógica do apóstolo Paulo, do texto bíblico, o caráter aprovado produz esperança. O final aqui da cadeia de reações que vai acontecendo, a tribulação produz perseverança, perseverança, experiência, experiência produz esperança. Essa é a grande palavra que nós temos que ter e cultivar nesses dias. Esperança. Esperança que isso vai acabar, sim. Esperança de dias melhores, sim. Mas não é essa a esperança que o apóstolo Paulo está falando. O apóstolo Paulo aqui está falando da esperança de uma vida eterna. Que enquanto nós tivermos esse mundo, meus irmãos, as tribulações não vão acabar. Elas vão vir, vão voltar, outras crises, outras situações. Sempre enfrentaremos tribulações. O Senhor Jesus disse isso. Nesse mundo passareis por provações. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. O que nós temos que ter no nosso coração é esperança. Qual esperança? Esperança em quê? Essa confiança que Deus está agindo. Essa confiança na justificação. Essa confiança que Deus já fez a obra. Essa esperança, como o apóstolo Paulo disse no versículo 2, a esperança da glória de Deus. Temos que ter, qual a esperança que está no seu coração? Sua esperança está em homens, no governo, no Congresso, no Supremo Tribunal Federal, no cientista que vai criar uma vacina? É essa a sua esperança? É falha. Queremos isso, mas é falha. A esperança que nós temos que ter é que Deus está no controle. É que Deus tem preparado um lugar melhor para nós. Que tudo isso aqui é passageiro. Essa é a esperança que não falha. Diante disso, irmãos, perguntas cruciais que devemos responder. A tribulação, ela me levou a fixar o foco, a ter determinação? Ou você ainda está perdido? Você ainda não entendeu qual o foco da sua vida? Uma coisa que nós temos que ter na nossa vida, irmãos, é determinação, é intencionalidade.
Qual a missão que Deus te deu? Você tem cumprido a sua missão? Quando você não está cumprindo a missão que Deus te deu, é porque você está sendo distraído. Você está perdendo o foco. Você não tem perseverança. Então, a sua missão hoje, um dia especial, né? A sua missão de mãe, você tem cumprido o seu papel de mãe? A sua missão de esposa, a sua missão de esposo, a sua missão de servo, de discípulo, de embaixador, de pregador da palavra, você tem cumprido isso? Ou você tem sido uma pessoa distraída? Você está nessa crise como se não tivesse, estou de férias. Bom, agora estou de férias. Não, irmão. Tenha foco na sua vida. Realinhe as suas prioridades. Deus dá para cada um de nós um sentido de vida, um propósito de vida, glorificá-lo. Mas como? Glorificá-lo naquilo que Deus já determinou que eu seja. Se Ele te deu um casamento, você tem um papel como pai, como esposa, como marido, como mãe. Se você é filho, se você trabalha numa empresa, você é discípulo de Cristo. Você tem sido aprovado, tem produzido na sua vida, nesses dias de tribulação, isso tem produzido experiências. Você tem aumentado o seu relacionamento com Deus, a sua intimidade com Deus. Você tem tido essa experiência profunda da presença e do amor de Deus na sua vida? Esses são os benefícios da tribulação que você precisa ter. Agora, como eu disse, o texto de Paulo é tão interessante que ele vai respondendo às nossas dúvidas. E aí, quando nós pensamos na tribulação e que a tribulação produz no final esperança, sempre vem uma pergunta no nosso coração. Talvez você já fez essa pergunta, talvez você já ouviu alguém fazer essa pergunta. Mas se Deus de fato existe, se Deus de fato é amor, se Deus de fato nos ama, por que passar por isso? Como Deus permite? E Paulo então responde essa pergunta. Como saber que Deus nos ama? Como saber que essa esperança não vai falhar? Como saber que eu posso confiar? Então Paulo aqui responde através de duas maneiras. Uma maneira interna, uma maneira subjetiva. O que é isso? É que só você pode ter essa certeza. É algo que Deus vai falar diretamente com você. E Paulo fala que é que Deus prova essa esperança que não nos decepciona, através do derramamento do amor dele em nossos corações por meio do Espírito Santo. É uma coisa que você só pode sentir. Isso tem a ver com o seu relacionamento, tem a ver com os seus momentos de oração, com os seus momentos de leitura da palavra de Deus. É você sentir Deus na sua vida. Então, por isso que é subjetivo. Por isso que você só pode falar isso para alguém, mas você não pode provar. Você pode falar, eu sinto o amor de Deus. Eu sinto a presença de Deus. Mas Deus prova isso. Se você tem experimentado isso, dê glórias a Deus, porque isso é a prova que Deus te ama. É o Espírito de Deus falando com o seu Espírito. Coisa interna dentro do seu coração. Mas Paulo ainda diz o seguinte, que agora há uma maneira objetiva. Quando Paulo fala que Cristo morreu pelos ímpios. Como Deus prova o seu amor por nós? Um fato histórico. Deus se fez homem. Deus morou nesse mundo. Deus andou por aqui na forma de Jesus Cristo. E esse homem, Deus, chamado Jesus Cristo, ele morreu na cruz. Isso é um fato histórico. Não é algo subjetivo, é algo objetivo, algo que está registrado na palavra de Deus, na história dos judeus, na história da humanidade. Algo que mudou o mundo foi a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Com a morte do Senhor Jesus, Deus prova que Ele nos ama. Paulo continua dizendo que dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Embora pelo bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Eu não duvido. Né? Temos histórias, temos filmes de pais, mães que morrem pelos filhos. Né? Hoje é o Dia das Mães. Tenho certeza que qualquer mãe aqui daria a sua vida pelo seu filho, pela sua filha. Tenho certeza disso. Se fosse para escolher.
Entre a sua vida e a da sua filha, do seu filho, você escolheria a sua. Alguém que você ama. Talvez alguns maridos aqui, em obediência à palavra de Deus, morreriam por sua esposa, né? Assim como Cristo morreu pela sua igreja. Nós temos que morrer por nossas esposas. Missão dada por Deus aos maridos. Talvez você morra por alguém que você ama muito. Talvez um filho possa morrer pela sua mãe. Mas agora você morreria por um bandido? Você morreria por um criminoso? Você morreria por alguém que você não conhece? Dificilmente. Mas o texto continua. Deus demonstra seu amor por nós quando Cristo morreu ao nosso favor, enquanto éramos pecadores. Como eu posso ter esperança? Como eu posso ter certeza que essa esperança não vai falhar? Primeiro, Deus confirma isso no meu coração. Segundo, Cristo morreu por mim quando eu era ainda pecador. E aí vem a última pergunta, que muitas vezes passa na nossa mente nesse tempo de tribulação. Principalmente uma tribulação como essa que coloca em risco a nossa própria vida. Que é, posso ter certeza da salvação? Será que eu não vou perder a salvação? Se você não passou pela fase 1 de entender a justificação, essa pergunta às vezes é meio difícil de responder. Às vezes você vai ter dúvida de dizer, sim, eu tenho certeza. Eu tenho certeza que eu serei salvo. Por quê? Porque a salvação não depende de mim. A salvação foi uma obra de Deus na cruz, quando Cristo morreu por mim. Mas Paulo continua respondendo essa pergunta. Ele diz, como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais agora, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Ele explica melhor isso no versículo 10. Se quando éramos inimigos de Deus, pecadores, nós estávamos em guerra com Deus, Deus nos reconciliou com Ele, de que maneira? Através das nossas boas obras, através do nosso sacrifício, através da nossa oferta generosa? Não. Ele nos reconciliou com Ele através do sacrifício do seu Filho, mediante a morte de seu Filho. Quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. O que Paulo está dizendo? Se quando nós éramos inimigos, se quando nós estávamos longe de Deus, se quando nós guerreávamos com Deus, quando nós blasfemávamos, quando nós fazíamos tudo que Deus não queria que fizéssemos, Deus nos amou muito mais agora. Agora porque somos filhos. Agora nós somos reconciliados. Deus vai nos livrar do quê? Da ira. Somos salvos da ira de Deus, mediante a justificação, mediante o amor. Então eu posso ter certeza da salvação? Posso. Por quê? Porque Deus continua me amando, agora Ele tem um prazer em me salvar. Não há risco. Aquele que começou boa obra em nós há de concluí-la. Então, essa ideia, meus irmãos, que eu posso perder a salvação, é a ideia de quem não entendeu a justificação. Não entendeu a obra de Deus. Crê que eu e você temos parte nessa obra. Não temos. A única coisa que nós fazemos na obra da salvação, segundo a palavra de Deus, é crer. Crer que Jesus morreu por mim. Mas mesmo esse ato, diz Efésios, que é um dom de Deus. Que a fé é um dom de Deus. Quando eu creio em Deus, é porque Deus colocou no meu coração a vontade de crer nele. Então nada vem de mim. Então eu posso ter certeza. E voltando lá no início do texto, eu posso ter paz com Deus. Diz o texto final do versículo 11. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus. Então nós nos gloriamos na tribulação, nós nos gloriamos na justificação, mas agora eu me glorio em Deus. Por quê? Porque mediante o sacrifício de Jesus Cristo, recebemos agora a reconciliação. Você não é mais inimigo. Lembra disso. Lembre-se disso. Quando você estiver passando por uma tribulação e pensar, Deus está me castigando, você não é inimigo de Deus. Deus usa a tribulação para produzir em nós perseverança. Deus usa a tribulação para produzir em nós experiência, para ter o nosso caráter aprovado. Deus usa a tribulação para que nós possamos ter a esperança no que é certo. Porque quando vem a tribulação, muitas coisas que você depositava a sua confiança deixam de existir.
E você tem que focar, confiar exclusivamente em Deus. Paulo diz: quando eu sou fraco, aí eu sou forte. Que essa tribulação possa produzir não só em nós, mas na humanidade, uma maior dependência em Deus, confiança em Deus. De alguma maneira isso está sendo produzido porque as pessoas não têm em quem confiar. Não existe esperança em lugar nenhum. As pessoas estão depositando ainda confiança em homens, na ciência, mas a nossa confiança, que não falha, segundo a palavra de Deus, é a confiança em Deus. E essa confiança tem que produzir em nós paz. Mesmo no meio da tribulação, paz com Deus. Para que nós possamos testemunhar isso. Para que nós possamos falar dessa esperança para outras pessoas. Que Deus nos use, que Deus nos dê oportunidade, seja para familiares, para amigos de trabalho, de falar dessa verdade. Que Deus está no controle de todas as coisas. E que Deus tem um plano com tudo isso. Qual o plano? Nos reconciliar com Ele, nos dar a sua paz, nos dar a vida eterna, nos dar um lugar que nós não passaremos por tudo isso mais nenhuma vez na nossa vida. Amém? Que Deus nos abençoe. Então, nós vamos orar, encerrando o nosso culto. Vamos orar, lembrando de orar pela Natércia, né? A Natércia teve um acidente doméstico em casa, teve umas queimaduras. Falei com a Adriana hoje, ela está bem melhor já, recuperando, mas não pôde vir à igreja. Orar para que Deus alivie as dores. Orar por aquele jovenzinho ali, Mateus, melhorar curar a clavícula. Lorena amanhã faz mais um ano de vida. Tem mais alguém fazendo aniversário? Semana aqui na igreja? Não? E orar para que Deus nos guarde, nos proteja. Rafael, que dia que é o churrasco, Rafael? Dia 14. 14, churrasco. Né? O pastor, ele tem o corpo fechado, então o pastor pode ir assim, representando a igreja, tá? Nos churrascos dos irmãos, né? Da proteção do alto. Então, o Rafael também, vamos estar orando pela vida do Rafael, que faz aniversário essa semana. Pedir que Deus nos abençoe nosso país. A nossa esperança está em Deus. Deus nos orienta a não ter esperança no braço de carne. Maldito o homem que confia no homem nesse sentido. Mas nós devemos orar, sim, pelos nossos governantes, para que Deus dê sabedoria. Orar pelos cientistas, para que descubram uma cura para essa enfermidade. Se for a vontade de Deus, isso vai acontecer. Mas a nossa esperança é em Deus. Mas não deixe de orar pelos governantes, pelos cientistas, pelos médicos, por aqueles que estão trabalhando nos hospitais. Deus proteja, guarde esses profissionais, para que eles não sejam contaminados. Por aqueles que já estão internados. Por 10 mil famílias ou mais que já perderam seus entes queridos. São 10 mil famílias que estão sofrendo, enlutadas, que não puderam nem sepultar seus parentes. Não é uma brincadeira isso. Então temos que ter sensibilidade também com a dor do próximo, que é algo que muitas vezes esse excesso de informação e excesso de discussão que nós vemos aí na internet produz no nosso coração é frieza. Temos que ter sensibilidade. Temos que chorar com os que choram, sofrer com os que sofrem. E levar sempre uma palavra de esperança. Esperança para cada um que está passando por essas tribulações. Vamos orar, irmãos. Senhor, obrigado por essa noite, pela tua misericórdia. Perdoa os nossos pecados. Que o Senhor nos dê clareza a respeito da tua obra. Possamos a cada dia entender mais e mais a obra de Cristo na nossa vida. Essa obra maravilhosa, poderosa, perfeita, que nos concede a salvação, que nos concede o perdão, que nos concede, ó Pai, o pagamento de todas as nossas dívidas, através do ato do Senhor Jesus na cruz, da entrega, da sua morte. Ali o Senhor nos declara justificados. E através da justificação nós podemos ter confiança, podemos ter paz com Deus, podemos nos gloriar nas tribulações e nos gloriarmos com Deus, porque agora temos paz com Ele. Aplica essa verdade no nosso coração, no meio da luta, da dor, da dificuldade, da falta de esperança às vezes, possamos ter esperança, esperança que não falha, esperança que é provada no nosso coração através do Espírito Santo,
esperança que foi derramada na cruz, através da morte do nosso Senhor Salvador. Abençoa cada irmão que veio aqui à igreja essa noite, abençoe cada família aqui presente, que o Senhor derrame a tua graça sobre nós, ó Pai. Derrama a sua graça sobre nossas famílias, sobre nossos pais, filhos, amigos. Ó Pai, que o Senhor nos guarde e nos proteja de todo o mal, de todo o perigo. Abençoe todas as famílias da igreja, abençoe cada um que está ouvindo essa mensagem agora ou depois, que o Senhor possa abençoar também, ó Pai. Ó Deus, abençoa, ó Pai, aqueles que já se encontram enfermos, aqueles que nem conhecemos, que estão internados nos hospitais, que o Senhor visite com a tua graça, que o Senhor esteja aliviando a dor, o sofrimento, trazendo cura. Abençoe os cientistas, ó Pai, para que eles possam descobrir uma cura, uma vacina contra esse mal. Abençoa os nossos governantes, ó Deus, que possam ter sensibilidade, que possam ter sabedoria e agir em favor, ó Pai, da nossa nação. Não pelos seus próprios interesses, mas pelo interesse do bem público, ó Pai. Abençoa, Deus amado, a vida na Tércia, recupera a sua saúde, cura as suas feridas. Abençoe o Mateus também, cura, ó Pai, a sua enfermidade, logo para que ele possa voltar a brincar, a se divertir, a ser criança como criança é. E abençoe nessa semana, Pai, a vida da Lorena, do Rafael, completam mais um ano de vida. Que o Senhor conceda graça, conceda alegria, prosperidade e muitos anos de vida, Pai. Que o Senhor esteja visitando eles e derramando do teu amor sobre eles nos seus aniversários. Obrigado por estarmos reunindo como igreja. Obrigado porque o Senhor tem nos guardado até aqui. Pedimos a tua proteção mais uma vez. Que o Senhor nos livre do mal, do perigo, do nosso coração pecaminoso, das nossas vontades erradas. Que o Senhor nos transforme, nos dê foco, determinação, nos dê experiência na tua presença e nos dê cada dia mais esperança da glória eterna. É a nossa oração, Pai, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Vou colocar em pé, receber a bênção. E agora, amados irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e as ternas e benditas consolações, o Espírito Santo de Deus seja sobre vós, povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém. Amém, irmãos? Deus os abençoe. Uma semana abençoada para cada um.